O início chocante. A noite em que o rei caiu. Bem-vindos a um novo episódio de Ecos do Destino. Antes de mergulharmos nesta saga de vingança, ambição e uma reviravolta que o deixará sem fôlego, preciso pedir-lhe algo. Dê like a este vídeo agora mesmo, subscreva o canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de triunfo e justiça poética. Ele pensava que tinha tudo. O escritório na cobertura, os aplausos servis e a modelo de 22 anos pendurada no seu braço. Esta noite, no baile de gala mais exclusivo do ano em Lisboa, ele era um rei. A sua ex-mulher, uma nota de rodapé esquecida, uma mulher que ele descartara como moda da estação passada. Imaginava-a num lugar pequeno e tranquilo, provavelmente a chorar sobre fotografias desbotadas. Mas ele estava prestes a aprender uma lição brutal sobre subestimar, porque assim que se estava a deleitar no brilho da sua nova vida perfeita, o rugido de um motor de jato privado iria estilhaçar a noite. E dela emergiria uma mulher que não estava apenas a sobreviver, mas a prosperar num nível que ele nem conseguia conceber. A galáxia artificial de Lisboa. O salão de baile do Hotel Ritz de Lisboa era uma galáxia de estrelas artificiais. Os cristais escorriam dos candelabros, capturando a luz e refratando-a em 1000 pequenos arco-íris que dançavam sobre os rostos da elite lisboeta. O ar, espesso com o aroma de jacintos e perfume caro, vibrava com um murmúrio de fortunas discretas e poder negociado. No centro da sua própria constelação reluzente estava Luciano Vera. Luciano, aos 42 anos, era um homem esculpido pela ambição e polido pelo sucesso. O seu smoking, feito à medida pela Tom Ford, parecia uma segunda pele. No pulso, um Patek Philippe Nautilus, com o seu mostrador de um azul oceano fresco de confiança tranquila, piscava a cada gesto. E o seu maior acessório da noite estava a ajeitar o cetim do seu vestido amarelo canário ao seu lado. Sofia Dubois. Sofia era tudo o que a ex-mulher de Luciano, Amélia, não tinha sido naqueles anos finais e monótonos. Era jovem, a sua beleza tão ruidosa e chamativa, como uma canção pop. A sua risada era alta e frequente, os seus olhos abertos com uma admiração que alimentava o ego de Luciano mais do que qualquer acordo de 7 dígitos. Ela era, na sua estimativa, o emblema perfeito da sua vitória. A sua vitória sobre a mediocridade da meia-idade, sobre um passado que ele estava determinado a enterrar. Luciano, querido. Sofia curvou os dedos, traçando a lapela do seu casaco. É o senhor Chen do consórcio de Xangai? Deveria ir cumprimentá-lo. Luciano olhou por cima do ombro, um vislumbre de irritação a atravessar o seu rosto, antes de o suavizar num sorriso paternal. Tudo a seu tempo, minha querida. A rede de contactos é uma casa. Nunca deixas a presa ver-te chegar. Ele tomou um gole lento do seu champanhe, o seu olhar a percorrer a sala com um ar de posse. Ele tinha chegado a este mundo a cotoveladas. Começara sem nada além de uma mente afiada e uma capacidade de crueldade que outros confundiam com iniciativa. Tinha construído a Vera Capital a partir de um pequeno escritório no distrito financeiro até se tornar uma potência boutique, e tinha-o feito. Muitas vezes lembrava-se, apesar do fardo do seu casamento. Ele e Amélia tinham namorado na faculdade. Ela era a estudante de História da Arte reservada e inteligente que via potencial no estudante de negócios atrevido. Durante 15 anos ela tinha sido a sua âncora, a sua confidente, a que administrava a casa, criava o seu filho, que agora estava seguro num colégio interno suíço, e acalmava o seu ego depois de cada batalha corporativa. Ela tinha criado o lar sereno e ordenado
que lhe permitia ser um tubarão na sala de reuniões. Mas o sucesso tinha-o mudado, ou talvez o tinha revelado. Quanto mais ganhava, mais cobiçava. Começou a ver Amélia não como sua parceira, mas como parte da sua vida antiga, a vida antes dos jatos privados e da moradia em Marbella. O seu apoio silencioso começou a parecer uma falta de ambição. A sua satisfação parecia complacência. Os seus lembretes suaves para passar tempo com o filho pareciam sermões. Começou a ressentir-se dela por o conhecer quando ele era apenas Luciano, o rapaz de Sevilha com um complexo de inferioridade, e não Luciano Vera, o titã da indústria. O caso com Sofia, uma estagiária na sua firma, tinha sido um clichê, mas um excitante. Foi uma confirmação do seu status. Quando contou a Amélia, ele esperava lágrimas, histeria. Em vez disso, ela olhou para ele com uma quietude profunda e perturbadora. Não houve gritos nem porcelanas atiradas. Ela simplesmente olhou para ele, os seus olhos cinzentos como nuvens de tempestade, a reunirem-se sobre um mar calmo, e disse: "Compreendo." O divórcio foi rápido e, da parte dela, brutal. Ele tinha sido generoso, dizia a si mesmo. Deu-lhe a casa suburbana que tinham partilhado, uma casa que agora parecia um mausoléu do seu passado, e um acordo que considerou mais do que justo para uma mulher sem perspectivas de carreira discerníveis. Essencialmente, tinha-lhe pago para desaparecer, e ela desaparecera. Durante 2 anos houve poucas notícias. A comunicação deles filtrava-se através de advogados e assistentes, principalmente sobre o horário escolar do filho. Ouviu através dos mexericos que ela tinha vendido a casa, presumiu que ela se tinha mudado para algum lugar sensato, talvez de volta à sua aldeia na Galiza, para viver os seus dias na escuridão tranquila. A ideia deu-lhe uma sensação petulante de satisfação. Ele tinha avançado, ascendido, ela tinha desaparecido. Ato de arrogância ou sinal de alarme? Não é aquela Beatriz de Rothschild? Sussurrou Sofia, puxando-lhe o braço novamente, a sua voz um pouco alta demais, um pouco ansiosa demais. A família dela é dona dos melhores vinhedos em Bordeaux. Sim, Sofia, disse Luciano com um toque de condescendência. Estou ciente de quem ela é. Fez uma nota mental para a instruir mais detalhadamente sobre a arte da subtileza social. Ela era linda, mas não era deste mundo. Ela era uma turista. Ele era um residente. Guiou-a pela multidão, aceitando elogios pela sua mais recente aquisição, uma participação maioritária numa florescente empresa de tecnologia, e por Sofia, que corava e sorria lindamente ao sinal. Sentiu a emoção familiar do poder e da inveja, as correntes gêmeas que corriam por esta cidade. Ele era o homem que outros homens queriam ser, com a mulher que outros homens queriam ter. Era perfeito, uma noite perfeita na sua vida perfeita. Estava a conversar com um gestor de fundos de cobertura rival, um homem corpulento chamado Jorge, quando notou uma subtil mudança na atmosfera da sala. Era algo pequeno, uma alteração no zumbido ambiental. Algumas conversas perto da grande entrada tinham parado. As cabeças viravam-se não para ninguém dentro do salão de baile, mas para as vastas janelas do chão ao teto que davam para o terraço. Para além do terraço, a extensão esmeralda do Parque do Retiro era um gigante escuro e adormecido, mas foi o céu acima que capturou a atenção de todos. A descer com uma graça predatória impossível, havia um helicóptero, as suas luzes de navegação a piscar como estrelas malévolas. Era uma máquina elegante, incrivelmente moderna, uma Augusta Westland AW-109 com linhas afiadas e agressivas. "Quem diabos chega de helicóptero?" resmungou Jorge a apertar os olhos.
O presidente da Câmara. Luciano sentiu uma pontada de aborrecimento. Quem quer que fosse, estava a roubar-lhe o protagonismo. Uma chegada dessas era um jogo de poder calculado e não era o seu. Enquanto o helicóptero aterrava no heliponto privado do hotel, uma característica tão exclusiva que o próprio Luciano só a usara 2 vezes, uma onda de murmúrios percorreu o salão de baile. Depois, um segundo som começou a crescer, um rugido baixo e gutural que vibrava através das fundações do edifício. Era o som de motores a jato, potentes, a abrandar. Não vinha de Barajas. Estava perto, demasiado perto. Luciano, juntamente com todos os outros, dirigiu a sua atenção para o céu, para além do parque. Da escuridão emergiu um gigante. Era um Gulfstream GT-700, o seu fuselagem branco a brilhar sob a luz da lua. Um tubarão prateado a cortar a noite. Não estava a aterrar num aeroporto, estava a voar incrivelmente, inquietantemente baixo, uma passagem estrondosa diretamente sobre o retiro. Foi um sobrevoo, uma saudação, uma declaração de presença tão ousada, tão extravagantemente potente, que silenciou todo o salão de baile. O G-700 inclinou as suas asas num gesto de arrogância quase real antes de subir bruscamente, os seus motores a rugir uma despedida desafiante final. Enquanto virava em direção ao aeroporto de Getafe, a sala explodiu numa cacofonia de perguntas. Meu Deus, quem faz um sobrevoo de um G-700 para uma festa? Tem de ser o Sinclair. Só Dominic Sinclair é assim tão gabarolas. O que é que ele vem fazer aqui? O nome flutuou no ar. Elétrico. Dominic Sinclair, o multimilionário recluso, quase mítico. Um homem que construíra um império tecnológico a partir do seu dormitório universitário e depois se voltara para a energia sustentável e a exploração espacial privada. Era mais jovem do que Luciano, mais rico, por um fator de 100, e operava num palco global que fazia o mundo financeiro de Luciano em Lisboa parecer um recreio provincial. Sinclair não ia a bailes de caridade. Ele comprava as instituições de caridade. As portas do terraço abriram-se. Um arquejo coletivo, uma inalação unificada. A sala varreu-se. Enquadradas no limiar, silhuetadas contra as luzes da cidade, estavam 2 figuras que tinham emergido do helicóptero. O primeiro era, como esperado, Dominic Sinclair. Era alto e magro, vestido com um blazer preto simples e perfeitamente cortado, sem gravata, com uma camisa branca de colarinho aberto por baixo. A sua presença era um vórtice de poder imediato. O seu rosto grosseiramente bonito, com uma expressão de diversão distante. Mas não era Sinclair quem mantinha a sala em estado de animação suspensa. Era a mulher ao seu lado. Era uma visão num vestido de veludo azul, azul safira profundo, que parecia beber a luz, abraçando uma figura simultaneamente elegante e poderosa, uma cascata de diamantes. O lendário colar Estrela da Noite da Harry Winston brilhava na sua garganta. Uma peça tão famosa que geralmente estava confinada ao cofre de um museu. O seu cabelo, que uma vez fora de um castanho simples, era agora de um rico tom castanho avermelhado, apanhado num coque que realçava a linha elegante do seu pescoço. O seu rosto era o mesmo, mas inteiramente diferente. A incerteza calma tinha desaparecido, substituída por uma confiança serena e inabalável. Os seus lábios, pintados de um vermelho desafiador, estavam curvados num sorriso suave e conhecedor. O beijo, o cristal partido e a indiferença. O copo de champanhe de Luciano escorregou dos seus dedos dormentes, estilhaçando-se no chão de mármore. O som perdeu-se no silêncio rugidor da sua própria mente, porque a mulher ao lado de Dominic Sinclair,
A mulher que usava um resgate de rei em diamantes, a mulher que acabara de chegar de helicóptero após uma saudação de jato privado, era a sua ex-mulher, Amélia. Por um momento, o mundo inclinou-se sobre o seu eixo e Luciano Vera, o homem que nunca era apanhado desprevenido, ficou completamente perdido. O seu cérebro recusava-se a processar a imagem à sua frente. Era como ver uma personagem de um filme, a preto e branco, entrar de repente na vibrante realidade de alta definição da sua vida. Rendida em cores que ele nunca soubera que ela possuía, aquela era a Amélia, mas não era a sua Amélia. A sua Amélia era de sapatos sensatos e cardigans confortáveis. A sua Amélia lia livros nas tardes chuvosas e planeava reuniões de pais com meticuloso cuidado. A sua Amélia cheirava a lavanda e papel, e não ao que era inconfundivelmente um aroma misturado à medida de um perfumista parisiense, uma fragrância que deslizava pela sala e falava de dinheiro tão antigo que era silencioso. Esta Amélia, esta criatura de aplombo e luminescência impossíveis, era uma estranha. A sua postura era diferente, direita como uma vara, os seus ombros para trás, ocupando o seu espaço com uma autoridade que ele nunca vira nela. O seu olhar, ao percorrer a sala, não era o vislumbre tímido e deferente que ele lembrava. Era um olhar frio e avaliador. O olhar de uma mulher que não estava apenas a assistir a um evento, mas a presidi-lo. "Querido, vou buscar outra bebida", disse Sofia, a sua voz tensa. A admiração tinha desaparecido, substituída por uma energia nervosa e tiques. O seu vestido amarelo canário de repente parecia barato e berrante ao lado do veludo azul safira de Amélia. A sua juventude, que parecera um ativo tão vibrante, agora apenas a fazia parecer fora do lugar, uma guelra num aquário de tubarões, e ela sabia-o. Escorregou para o bar, sem olhar para trás. Sozinho, Luciano sentiu-se nu, exposto. Podia ouvir fragmentos de conversas à sua volta. Vendeu a casa por 8 dígitos numa oferta em dinheiro a uma corporação offshore. Ouvi dizer que ela é quem negociou o acordo do novo motor da Sinclair Aero. Dizem que ela é o cérebro por detrás da sua mais recente expansão europeia. Dizem que ela se representou a si mesma. Quem era ela? Tudo era disparatado. Tinha de ser Amélia, a mulher que nunca conseguia equilibrar a sua caderneta de cheques, uma negociadora corporativa, o cérebro por detrás de Dominic Sinclair? Os rumores eram absurdos, as imaginações febris de uma multidão faminta por mexericos. Ele tinha sido o cérebro do seu casamento. Ele tinha sido quem entendia o mundo. Ela era quem arrumava flores. Observou Sinclair, com um aceno para Amélia, ser arrastado para uma conversa com um senador e um CEO de tecnologia. E Amélia, sozinha por um momento, não encolheu os ombros. Não procurou um rosto familiar, nem se retirou para um canto. Permaneceu com perfeita equanimidade, pegando numa taça de champanhe de um empregado de mesa que passava, a sua postura a irradiar uma formidável autoconfiança. Então ela virou-se. Os seus olhos, aqueles olhos cinzentos que outrora o tinham olhado com tanta adoração, percorreram a multidão e pousaram diretamente nele. Não houve surpresa, nem raiva, nem dor. Apenas um reconhecimento calmo e deliberado. Ela sustentou o seu olhar por um longo e silencioso momento, um momento que se estendeu até a eternidade. Depois, com um aceno ligeiro e quase imperceptível, que foi tanto uma saudação como uma dispensa, virou-se, avançando em direção a um grupo que incluía o curador do Museu Metropolitano de Arte. Luciano sentiu um frio pavor a infiltrar-se nos seus ossos, um pavor que não tinha nada a ver com vergonha social
e tudo a ver com um rearranjo fundamental do seu universo. Ele tinha escrito uma história sobre o seu divórcio, uma história em que ele era o protagonista, o vencedor. Tinha descartado Amélia como uma personagem secundária, uma baixa trágica, mas necessária no seu caminho para a grandeza. Mas enquanto a observava mover-se pelo reluzente salão de baile, uma mulher renascida, uma mulher de substância e mistério, foi atingido por um pensamento aterrador. E se ele tinha a história errada? E se, afinal de contas, ele não tinha sido o protagonista? E se ele era apenas o vilão no começo triunfal de outra pessoa? Interação com o espectador, vingança ou renascimento. Momento de pausa. Se estivesse no lugar de Amélia depois de ser subestimada e descartada, o que faria primeiro? Procuraria vingança ou focaria-se no seu próprio crescimento? Diga-me a sua opinião nos comentários. Um dia, diagnóstico final e desolador. O nome Amélia Sterling ressoava na mente de Luciano. Cada sílaba era um golpe de martelo contra a fortaleza do seu ego. Sterling soava a algo sólido, algo de imenso valor. Soava caro. E enquanto a observava, começou a compreender que a transformação não era apenas superficial. Não eram apenas o vestido, os diamantes ou o multimilionário acompanhante. Estava na forma como ela se comportava, na economia dos seus movimentos, na intensidade calma dos seus olhos. Era uma reinvenção celular completa. Ele precisava de entender. O não saber era uma tortura física, um comichão debaixo da sua pele. Começou a mover os pés, finalmente obedecendo às suas ordens, com um plano vago de se aproximar, de ouvir, de obter algum fragmento de informação que fizesse sentido para esta loucura. Encontrou Sofia no bar, a triturar nervosamente um guardanapo de coquetel. — É mesmo ela? — perguntou Sofia, a sua voz um sussurro abafado. — Ela parece tão diferente. — As pessoas mudam, disse Luciano, as palavras soando vazias e estúpidas, mesmo para si próprio. Agarrou um copo de uísque do balcão e bebeu-o de um trago ardente. A queimadura era uma distração bem-vinda. — Ela não parece apenas diferente, Luciano, insistiu Sofia, os seus olhos abertos e assustados. Ela parece importante. As pessoas estão a respeitá-la. Beatriz de Rothschild beijou-a. Beatriz de Rothschild olha para mim como se eu fosse algo que ela raspou das suas Louboutins. A cruda honestidade da sua declaração pairava no ar. Sofia, apesar de toda a sua ingenuidade, era uma observadora perspicaz da cadeia alimentar social. Sabia exatamente o que estava a acontecer. O seu status, derivado inteiramente da sua associação com ele, estava a cair em tempo real, e o de Amélia estava a disparar. O olhar de Luciano estava fixo na sua ex-mulher. Ela estava agora num círculo restrito com o curador do museu e um célebre arquiteto. Não estava apenas a ouvir, estava a falar, gesticulando com uma mão, que não estava carregada com um anel de noivado berrante como o de Sofia, mas que era adornada com uma única e elegante banda de platina na sua mão direita. Falava sobre a integridade estrutural da nova ala do museu, referindo-se a um desenho em balanço específico e aos desafios de obter travertino de uma pedreira em Itália. O arquiteto, um velho notoriamente irritadiço chamado Alistair Finch, estava a ouvir com atenção absorta, a acenar lentamente. Exatamente, Sra. Sterling. O coeficiente de expansão térmica daquela pedra em particular é um pesadelo. A maioria das pessoas só vê a estética. A estética é o resultado da engenharia, Alistair, não um substituto dela, disse Amélia com um pequeno sorriso. A forma segue a função. Luciano sentiu uma nova onda de desorientação.
Amélia, que costumava pedir-lhe que lhe explicasse a diferença entre uma ação e um bond, estava a discutir engenharia arquitetônica com Alistair Finch. Lembrou-se de uma altura, anos atrás, em que estavam a renovar a sua cozinha. Ela obcecara-se com o layout, o fluxo, os materiais. Ele descartara-o como afazeres domésticos. Ele escolhera o mármore mais caro de um catálogo e considerara o trabalho concluído. Agora via a memória sob uma nova e horrível luz. Ele não estivera a ouvir. Nunca a ouvira de verdade. Precisava de se afastar da confusão para pensar. Murmurou uma desculpa a Sofia e dirigiu-se à relativa tranquilidade do terraço, o mesmo terraço onde Amélia fizera a sua grande entrada. O ar fresco da noite fez pouco para acalmar o fogo no seu estômago. Encostou-se à balaustrada. As luzes da cidade espalhavam-se à sua frente como uma zombaria. Esta era a sua cidade, o seu reino, e um intruso acabara de assaltar o castelo. Uma voz ao seu lado fê-lo saltar, uma vista bastante boa tanto fora como dentro. Era Javier Hidalgo, um contemporâneo de Luciano. Javier era de dinheiro antigo. A riqueza da sua família, uma dinastia tranquila e em expansão, olhava por cima do ombro para a ambição ruidosa e forçada dos homens de dinheiro novo como Luciano. Eram rivais amigáveis, mas Luciano sempre sentia a picada da condescendência de Javier. Hidalgo reconheceu Luciano com brusquidão. «Verá», replicou Javier tragando um cigarro fino. «Eu não o considerava um homem que gostasse de teatro dramático, mas devo dizer que a atuação desta noite é uma obra-prima». Exalou uma baforada de fumo. «A sua ex é uma mulher notável. Estou ciente do que é». Não creio», retorquiu Luciano, os punhos cerrados. «Pensaste que te divorciavas de uma dona de casa. Todos nós estamos a perceber rapidamente que te divorcias de um ativo oculto. O que é que isso se suposto significar?» Javier olhou-o com uma expressão de leve pena. «Meu caro amigo, onde é que você tem andado nos últimos 18 meses? Amélia Sterling é a mulher mais falada nas finanças europeias. Ela é a arma secreta de Sinclair, a sua consigliere, o seu oráculo, como queira chamar-lhe. Ele não faz um movimento de mais de 100 milhões sem a contribuição dela». As palavras atingiram Luciano como golpes físicos. «Isso é impossível. Ela não tem experiência. Era estudante de História da Arte». «E o que pensa que é a História da Arte?» replicou Javier, a sua voz aguda pelo intelecto. «É o estudo da proveniência, do valor, da autenticidade, da detecção de falsificações. É compreender como a história de um objeto cria o seu valor. É a máxima educação em avaliação de ativos. Sinclair não contratou um MBA. Encontrou uma estrategista com um sistema operativo completamente diferente». Javier inclinou-se, a sua voz a baixar em tom de confidência. A história conta que Sinclair a conheceu num leilão da Sotheby's. Ela estava lá para vender algumas das suas joias depois do divórcio. Uma peça foi a leilão, um esboço menor de The Gas. O leiloeiro deu a sua proveniência. Amélia, sentada na última fila, levantou calmamente a mão e apontou uma falha na sua história. Uma lacuna de 5 anos na década de 1920 que sugeria que poderia ter sido arte saqueada. A licitação parou bruscamente. Sinclair, que estava prestes a licitar por ela, ficou intrigado. Procurou-a. O resto é matéria de lenda. A mente de Luciano deu voltas. Lembrou-se desse dia. Ela tinha lhe dito que estava a vender algumas das joias que ele lhe dera. Ele tinha se zombado, dizendo-lhe que teria sorte se obtivesse algumas moedas, que ela não entendia o seu verdadeiro valor. A lembrança agora ardia de vergonha. Ela começou a aconselhar a sua fundação de arte, continuou Javier.
aquecendo-se com a sua história. Reestruturou toda a carteira, triplicou o seu valor num ano ao encontrar obras-primas subvalorizadas e identificar falsificações na sua própria coleção. Sinclair percebeu que o seu talento era um desperdício em pinturas. Ele levou-a para a sua empresa principal, a Sinclair Zero Space. Ela olhou para os esquemas e cadeias de abastecimento da mesma forma que olhava para as pinceladas e a trama de uma tela. Encontrou ineficiências, identificou potencial, viu a história nos números. Javier deu outra tragada no seu cigarro. O acordo do consórcio de Xangai, pelo qual a sua pequena namorada estava tão entusiasmada. Sinclair fechou um acordo muito maior com eles há 6 meses. Amélia foi a principal negociadora. Voou para Xangai ela própria. Dizem que ela liderou toda a reunião final num mandarim impecável que aprendeu em menos de 1 ano. Mandarim? Amélia, que tinha tido problemas com o francês no liceu, fluente em mandarim, o mundo já não se inclinava. Estava a girar, ameaçando lançá-lo para o abismo. Então veja bem, Vera, disse Javier, a sua voz ligeiramente mais suave. Enquanto você estava a comprar o modelo deste ano, descartou uma obra-prima clássica. E um homem com um olho muito melhor para o valor recolheu-a do monte de lixo. Ele acenou com a cabeça em direção ao salão de baile. E agora ela não é apenas parte da coleção. Ela está a geri-la. Javier apagou o seu cigarro na balaustrada e deu a Luciano um último olhar de pena. Um conselho. Eu liquidaria as suas participações na Omnicorp na primeira hora da manhã. Sinclair está a planear uma aquisição hostil. Vai ser um banho de sangue. Ele fez uma pausa. E Amélia Sterling é quem elaborou os planos de batalha. Com isso, Javier virou-se e voltou para dentro, deixando Luciano sozinho no frio. A sua visão multimilionária da cidade de repente parecia o pano de fundo do seu próprio fracasso colossal. Era Luciano Vera, o tubarão, e estava prestes a ser devorado. O cheque-mate de 10 milhões. O resto da noite passou num borrão tortuoso e surrealista. Luciano sentiu-se como um fantasma no seu próprio banquete. A deferência e a admiração, que tinham sido o seu oxigênio há apenas 1 hora, tinham desaparecido, substituídas por olhares furtivos e conversas sussurradas que cessavam no momento em que ele se aproximava. Era um pária, um conto com moralidade ambulante e falante sobre subestimar uma mulher. Viu Sofia do outro lado da sala a tentar desesperadamente iniciar uma conversa com um grupo de socialites mais jovens. Mas a sua risada era quebradiça, os seus sorrisos forçados. Ela estava à deriva, e o bote salva-vidas ao qual se tinha agarrado, ele estava a fazer água a um ritmo alarmante. O seu foco partilhado tinha se apagado e, na escuridão, ela parecia perceber que o homem a quem se juntara não era o titã que parecia ser, mas um homem que acabara de ser ofuscado pública e espetacularmente. Luciano não conseguia tirar os olhos de Amélia. Ela era uma força magnética, mantendo a corte sem esforço. Discutia política global com o senador. Depois virava-se para uma conversa em italiano fluente com uma condessa idosa. Ouvia mais do que falava. Mas quando falava, as pessoas inclinavam-se, atentas a cada palavra. Possuía uma gravidade que ele nunca conhecera, um peso e uma substância que faziam os seus próprios feitos parecerem frágeis e teatrais. Lembrou-se de anos antes ela a tentar falar-lhe de um livro que estava a ler sobre estratégia geopolítica. Ele tinha-a despedido, dizendo-lhe para lhe deixar os assuntos importantes.
Lembrou-se dos seus esforços para aprender sobre o seu negócio, fazendo perguntas que ele considerava demasiado complexas para ela compreender. Ele não tinha sido um parceiro, tinha sido um ditador condescendente, convencido da sua própria genialidade singular. A arrogância, a pura e cega estupidez, era sufocante. O golpe esmagador final da noite não veio de um sussurro ou de um boato, mas de um simples ato público. A subasta de caridade começou, a peça central dos esforços de angariação de fundos da noite. Os artigos eram extravagantes. Uma semana numa ilha privada, um carro desportivo personalizado, um papel de figurante num blockbuster de Hollywood. A licitação foi animada, uma oportunidade para os ricos da cidade se superarem numa exibição pública de filantropia e ego. Anunciaram o artigo final. E agora para o nosso grande final, os direitos de nome para a nova ala de cuidados pediátricos do Hospital Infantil de Madrid. A causa que todos estamos aqui para apoiar esta noite. A ala levará o nome do melhor licitante. Começaremos a licitação em 1 milhão de euros. Um silêncio apoderou-se da sala. Este era o prêmio definitivo. 1 milhão! Gritou uma voz. 1,5, respondeu outra. O preço subiu constantemente. 2 milhões, 2,5. Luciano viu a sua oportunidade. Uma pequena e patética oportunidade de reivindicar algo da sua antiga glória. Ganhar este leilão seria uma declaração. Ele ainda podia dominar uma sala. Esperou que a licitação abrandasse. Depois, com uma voz clara e forte, declarou: 5 milhões de euros. Um arquejo percorreu a multidão. Foi uma licitação ousada, quase imprudente, concebida para silenciar toda a concorrência. Por um momento, funcionou. A sala ficou em silêncio. Os olhos do leiloeiro percorreram a multidão. Tenho 5 milhões de euros do senhor Luciano Vera. 5 milhões. Escuto 6? Luciano sentiu uma lasca da sua antiga confiança a regressar. Endireitou-se um pouco. Às 2, olhou para Amélia. Ela estava a olhar, a sua expressão indecifrável. 10 milhões de euros. A voz não era alta, mas cortou a sala como uma lâmina de diamante. Era Dominique Sinclair. Nem sequer tinha levantado a mão, apenas proferiu as palavras do seu lugar, o olhar fixo no palco. A sala explodiu em aplausos e murmúrios atônitos. Luciano sentiu o sangue a escoar-lhe do rosto. Tinha sido afugentado como uma mosca. Não podia e não licitaria mais alto. Seria suicídio financeiro. Tinha sido publicamente neutralizado. O leiloeiro tonto bateu com o martelo. Vendido por 10 milhões de euros ao senhor Dominique Sinclair. Enquanto os aplausos aumentavam, Sinclair levantou-se. Levantou uma mão pedindo silêncio. Obrigado, disse a sua voz calma e autoritária. Sinto-me honrado por apoiar uma causa tão digna. Depois virou-se e olhou diretamente para Amélia, um sorriso suave a brincar nos seus lábios. No entanto, a ala não levará o meu nome. Será chamada de Ala Sterling, em honra da mulher, cuja integridade, brilhantismo e compaixão são o verdadeiro padrão de ouro. A sala explodiu. Foi um cheque-mate, uma coroação pública. Sinclair não só superara a licitação de Luciano. Ele usara a sua imensa riqueza para nomear publicamente Amélia, para cimentar a sua nova identidade na consciência da cidade. A Ala Sterling. Era perfeito, um nome que significava tanto ela como um padrão de excelência. A compostura de Amélia finalmente quebrou-se, apenas por um segundo. Os seus olhos brilharam e ela deu a Sinclair um olhar de afeto e gratidão tão profundo e genuíno que pareceu mais íntimo do que qualquer beijo. Depois levantou-se, pegou no microfone
e olhou para o mar de rostos. Obrigada, Dominique, disse a sua voz grossa de emoção, mas firme. E obrigada a todos. Quando passei por um período difícil na minha vida há 2 anos, senti-me invisível. Pensei que a minha história tinha terminado, mas aprendi que, às vezes, tens de perder tudo para descobrir do que és realmente feito. Aprendi que o teu valor não é determinado por com quem estás, mas por quem és. Obrigada por esta honra, prometo ser digna dela. Recebeu uma ovação de pé. Luciano permaneceu sentado, congelado na sua cadeira, o som dos aplausos como um trovão nos seus ouvidos. Observou como o seu passado, a sua Amélia calma e sem pretensões, era celebrado como um titã, um filantropo, um símbolo de resiliência. Ele tinha vindo esta noite para gabar a sua nova vida, para celebrar a sua liberdade da antiga. Em vez disso, tinha sido forçado a testemunhar o nascimento espetacular da mulher que tentara apagar. A festa tinha acabado para ele. Levantou-se, o seu corpo a sentir-se pesado e velho, e caminhou para a saída, sem sequer se incomodar em procurar Sofia. Precisava de sair. Precisava de respirar. Enquanto empurrava as grandes portas para o hall do hotel, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de texto do seu diretor financeiro. Luciano, urgente, liga-me. Há um boato sobre a Omnicorp. O mercado na Ásia já está a reagir. Vão aniquilar-nos na abertura. O aviso de Javier no terraço ecoou nos seus ouvidos. Não era um boato. Era uma execução meticulosamente planeada. E Amélia Sterling era quem tinha elaborado os planos de batalha. Saiu cambaleando para a fria noite de Lisboa. Os sons da cidade, uma cacofonia dissonante. Olhou para o céu, meio à espera de ver o GT-700 a pairar sobre ele como um abutre. O seu reino estava a desmoronar-se. O seu castelo estava construído sobre areia. E a maré, uma formidável maré azul safira chamada Amélia Sterling, estava a chegar. Epílogo. A equação da ruína. Os dias que se seguiram ao baile de caridade foram uma demolição em câmara lenta do mundo de Luciano Vera. Tal como Javier Hidalgo previra, a Omnicorp tornou-se um banho de sangue. A aquisição hostil de Sinclair não foi apenas uma manobra corporativa. Foi uma blitzkrieg. Foi elegante, brutal e executada sem falhas. Os relatórios de imprensa elogiaram a estratégia engenhosa, a previsão espantosa ao identificar as fraquezas ocultas da Omnicorp, fraquezas perante as quais Luciano, um acionista significativo, estivera cego. Cada artigo que elogiava o movimento ousado de Sinclair condenava implicitamente a sua própria falta de visão. O seu telemóvel, um dia um fluxo constante de oportunidades e convites, silenciou-se. As chamadas que recebia eram de investidores assustados e membros preocupados do conselho de administração da sua própria firma. A aura de invencibilidade que construíra tão cuidadosamente tinha se estilhaçado numa única noite. No mundo impiedoso das finanças lisboetas, o cheiro a fracasso era como sangue na água, e os tubarões começavam a rodear-se dele. Sofia, como esperado, desapareceu. Deixou uma nota curta e rígida na bancada de mármore da sua casa esterilizada. Falava da necessidade de se encontrar e de que queriam coisas diferentes. Luciano sabia o que realmente significava. Ela estava a abandonar um navio que se afundava. A sua partida mal foi notada. Ela era um sintoma da sua arrogância, e com a doença a consumi-lo agora, os sintomas eram irrelevantes. Encontrou-se obsessivamente, patologicamente, a procurar informações sobre Amélia. Tornou-se um fantasma digital, à espreita nos cantos da internet, em busca de qualquer fragmento da sua nova vida.
descobriu que ela tinha estabelecido uma fundação, a Iniciativa Sterling, que financiava a educação para mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM e as artes. Encontrou artigos na Forbes e no Financial Times que se referiam a ela não como a companheira de Sinclair, mas como uma estrategista formidável por direito próprio. Um perfil intitulado O Padrão Sterling detalhava a sua abordagem pouco ortodoxa ao investimento, misturando a sua experiência em história da arte com uma análise de mercado impiedosa. Chamava-lhe a força tranquila que está a remodelar o império de Sinclair. O artigo incluía uma citação do próprio Dominique Sinclair. A maioria das pessoas vê o balanço de uma empresa como um conjunto de números. Amélia vê-o como uma história. Ela encontra as falhas no enredo. Ela compreende a narrativa do valor melhor do que qualquer pessoa que eu já conheci. Eu sou apenas inteligente o suficiente para a ouvir. Luciano teve de pousar o seu laptop. Um sabor amargo e azedo subiu-lhe pela garganta. Ela encontra as falhas no enredo. Ele tinha sido a maior falha no enredo da vida dela. Uma inconsistência flagrante que ela finalmente editara. Lembrou-se da sua última conversa real, o dia em que lhe disse que tudo tinha acabado. Ele expusera-o em frios termos corporativos. O seu casamento já não era um ativo de crescimento, era uma participação herdada com rendimentos decrescentes. Ele estava a diversificar a sua carteira. Na verdade, usara essas palavras. Esperava uma cena, uma negociação. Estava preparado para isso, com folhas de cálculo dos seus ativos e um discurso sobre uma separação amigável. Em vez disso, ela sentou-se na beira da sua cama, no quarto principal, banhado pelo sol da casa que ela decorara com tanto amor e simplesmente ouvira. Quando ele terminou, ela não chorara. Ela olhara-o com aquela calma perturbadora. Então, esta é a tua avaliação de mim, certo? Perguntara ela, a voz calma. Uma participação herdada, Amélia. Ser realista, dissera ele, impaciente. Este é o melhor caminho a seguir para mim, para o nosso futuro. Não, Luciano, corrigira-o ela levantando-se. É o caminho a seguir para o teu futuro. Deixaste muito claro que eu não estou no cenário. Caminhou até o seu armário e abriu-o, olhando para as filas de roupa que ele muitas vezes criticara por serem demasiado simples, demasiado anodinas. O que não entendes sobre valor, Luciano, é que nem sempre se trata da etiqueta do preço. Às vezes, as coisas mais valiosas são aquelas cujo valor não é imediatamente óbvio, aquelas que tens de olhar atentamente, de entender a sua história, a sua substância. Virou-se para ele. Nunca foste muito bom nisso. Tu só vês o preço da etiqueta. Ele descartara aquilo como o ciúme de uma mulher descartada. Agora, as suas palavras perseguiam-no. Ela não estava a suplicar que ele visse o seu valor. Ela estava a dar um diagnóstico final e devastador do seu próprio caráter. O seu desespero levou-o a fazer algo que nunca pensou que faria. Ligou ao seu filho. Ethan tinha 17 anos, um rapaz inteligente e perspicaz que, como Luciano percebia agora, suportara o peso do casamento em dissolução dos seus pais com um estoicismo calmo. Pai! A voz de Ethan estava cansada. Não falavam há semanas. Ethan, filho, como estás? Como estão os estudos na Suíça? A tentativa de calor casual de Luciano soou falsa, mesmo aos seus próprios ouvidos. Está bem, escola é bem escola. Tá tudo bem? Estás bem? Estou bem, interrompeu Luciano. É só... Ouve, filho, eu... Vi a tua mãe na noite passada. Houve uma pausa na linha. Sim!
disse Ethan, o seu tom a mudar, a tornar-se cauteloso. Ela disse-me que poderia estar em Lisboa. Ela parece estar muito bem, gaguejou Luciano, odiando a fraqueza na sua voz. Ela está, disse Ethan, um tom de orgulho a entrar na sua voz. É incrível. Eu só não percebo, Ethan. Quando é que tudo isto aconteceu? O trabalho com Sinclair, as viagens, tudo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Luciano podia ouvir o estalar da ligação internacional. Ou talvez fosse apenas o som do seu próprio mundo a desmoronar-se. Finalmente, Ethan falou, a sua voz carregada com uma sabedoria que parecia muito além dos seus anos. Começou logo depois de tu partires, pai, disse ele, o seu tom nivelado, desprovido de acusação, mas pesado com factos. A primeira coisa que ela fez não foi chorar. A primeira coisa que ela fez foi inscrever-se num curso online de computação quântica do MIT. Depois um curso de macroeconomia da LSE. Disse que durante 15 anos dedicara a sua mente à nossa família e que agora ia dedicá-la a si mesma. A si mesma. Luciano ficou sem palavras. Computação quântica? Ela estudava 12, 15 horas por dia, continuou Ethan. Quando eu vinha à casa nas férias, a casa estava cheia de livros, não livros de arte, livros sobre teoria do mercado, direito internacional, caracteres mandarim. Disse que tu lhe mostraste que a segurança dela não podia depender de mais ninguém, então ela ia construir a sua própria. Ela vendeu a casa porque disse que era um ativo não líquido, preso a uma narrativa passada. Ela investiu o dinheiro. Ela é quem comprou em curto na Omnicorp há 1 ano porque viu a vulnerabilidade que tu não viste. Vendeu-a antes de a aquisição ser anunciada. A revelação foi um golpe físico. Amélia não só era a estrategista de Sinclair. Ela estava a jogar no mercado para si mesma. Tinha usado o seu próprio campo de batalha para financiar a sua reinvenção. Eu não entendo, sussurrou Luciano. A luta tinha desaparecido da sua voz. Por que é que ela nunca... Por que é que eu não vi nada disto nela? Ethan suspirou, um som triste e cansado. Alguma vez olhaste? Perguntou a pergunta simples. Uma acusação brutal. A mãe disse que te apaixonaste por um esboço dela e zangaste-te quando ela tentou tornar-se uma pintura. Ela disse que passou anos a encolher-se, a ficar mais quieta, para caber no quadro que tu construíste para ela. No dia em que partiste, não a deixaste apenas. Abriste a porta da sua gaiola. Sabia. A linha ficou em silêncio novamente. Luciano podia imaginar o seu filho no seu quarto, a milhares de quilômetros de distância, um jovem que via os pais com uma clareza que eles próprios nunca possuíram. Ela está feliz agora, pai, disse Ethan suavemente. Ela está com o Dominic, e ele vê-a. Não só olha para ela, ele realmente vê quem ela é. Ele pensa que a mente dela é a coisa mais bonita dela. A chamada terminou pouco depois. Luciano sentou-se no silêncio sufocante da sua cobertura, as luzes da cidade a brilhar para além da sua janela, como uma festa para a qual já não estava convidado. Finalmente entendeu que não só perdera uma esposa, perdendo uma fortuna, uma parceira, uma mente que fora demasiado arrogante para reconhecer. Tinha trocado uma obra-prima por uma cópia barata. E agora o mundo inteiro sabia-o. Estivera tão orgulhoso da gaiola que construíra, sem se aperceber que tudo o que conseguira era aprisionar-se a si mesmo. O presente, envenenado e o fim. Nas semanas seguintes, a vida de Luciano tornou-se uma sombria paródia da sua existência anterior.
Ainda ia ao seu escritório, uma torre reluzente de vidro e aço que agora parecia um túmulo. Os seus parceiros falavam-lhe em tons sussurrantes e cautelosos, como se ele fosse um homem doente. Os negócios que estiveram em cima da mesa foram misteriosamente retirados. As linhas de crédito que ele dera como certas estavam agora a ser revistas. O império que construíra, que ele acreditava ter sido forjado pela sua própria genialidade, estava a provar ter sido construído sobre os alicerces muito mais frágeis de reputação e percepção, os quais estavam agora em ruínas. Entretanto, a sua obsessão por Amélia metastizou. Já não se tratava de compreender, tratava-se de uma necessidade desesperada e agarrada de se reintegrar na sua narrativa. Ele era o fantasma agora, à espreita nas margens da sua nova vida, invisível e irrelevante. Uma noite, consumido por um cocktail tóxico de whisky e autocomiseração, fez o impensável. Foi vê-la. Sabia por uma coluna de mexericos que Sinclair e Amélia tinham regressado a Lisboa, alojados na residência privada de Sinclair, uma casa senhorial histórica no bairro de Salamanca que, dizia-se, ele comprara e renovara para ela. Pegou num táxi, à espreita no banco de trás como um criminoso comum, enquanto parava do outro lado da Rua da Morada. Era um magnífico edifício de calcário, as suas janelas a brilhar com uma luz quente e acolhedora. Era elegante, discreto e intemporal. Era tudo o que Amélia era. Através das cortinas transparentes da biblioteca no rés do chão, podia vê-los. Não havia festa, nem multidão. Eram apenas os dois. Sinclair estava sentado numa poltrona de couro, um livro no seu colo. Amélia estava num sofá em frente dele, a desenhar num grande bloco, franzida em concentração. Um fogo crepitava na lareira. Não estavam a falar, mas o silêncio entre eles era confortável. De parceiros. Um dado momento, Amélia levantou os olhos do seu bloco de desenho e disse algo. Sinclair levantou os olhos do seu livro e sorriu. Um sorriso genuíno e despreocupado. Ele estendeu a mão e ela pegou na dele, os seus dedos entrelaçando-se com os dele. Foi um momento simples e calmo, mas para Luciano, a espreitar da escuridão fria do táxi, foi uma estaca no coração. Aquela era a vida que ele poderia ter tido. Aquela era a mulher que ele deitara fora. O motorista, um homem rude com um rosto amável, finalmente pigarreou. Vai sair, amigo, ou vai ficar a olhar a noite toda? O taxímetro está a contar. A vergonha inundou Luciano. O que é que ele estava a fazer? Assediar a sua ex-mulher como um adolescente abandonado. Deu ao motorista o seu próprio endereço e afundou-se de novo no banco. Derrotado, o seu ponto de ruptura chegou uma semana depois. Recebeu uma carta formal, entregue por um mensageiro. O envelope era grosso, caro, cor de creme, com o selo simples e elegante de Amélia Sterling. As suas mãos tremeram ao abri-lo. Não era uma carta de um advogado. Era dela. A caligrafia era a mesma caligrafia elegante e cursiva que ele lembrava de 1000 listas de compras e cartões de aniversário. Luciano, espero que esta carta o encontre bem. Em anexo encontrará os documentos finais de transferência de propriedade das suas ações maioritárias na Vera Capital. Como saberá, a sua firma tornou-se financeiramente vulnerável nas últimas semanas. Vários dos seus investidores-chave, preocupados com a estabilidade da firma, venderam as suas participações a um grupo de private equity. Esse grupo é um que eu controlo agora. Isto não foi um ato de vingança, foi um ato de preservação. A firma que construiu foi, em essência, uma boa firma. Apesar da sua recente má gestão, não a estou a dissolver.
Estou a reestruturá-la. Muitos dos seus empregados são pessoas talentosas cujas vidas desejo proteger. Será comprado a uma avaliação de mercado generosa de 6 meses atrás, antes de o seu dano reputacional ter começado a afetar o preço das ações. Isto deverá deixá-lo com mais do que suficiente para viver confortavelmente o resto da sua vida, desde que viva com sabedoria. Estou a fazer isto por 2 razões. Em primeiro lugar, por Ethan. O nome dele é Vera, e eu não desejo que esse nome seja sinônimo de fracasso catastrófico. Ele merece um legado melhor do que aquele que estava a criar. Em segundo lugar, estou a fazê-lo pela mulher que eu costumava ser. A mulher que o ajudou a redigir o seu primeiro plano de negócios na nossa mesa da cozinha. A mulher que acreditou em si, mesmo quando você deixou de acreditar em algo que não fosse a linha de fundo. Ela merece saber que a base que ajudou a construir não foi deixada a desmoronar-se. Esta é a última vez que saberá de mim. Desejo-lhe paz, Luciano. Espero que um dia a encontre. Amélia lera a carta 3 vezes. Ela comprara a sua empresa, comprara o seu nome, o seu legado, e agora estava a refazê-lo à sua própria imagem. Não era vingança, era, como ela dissera, preservação. Foi uma morte por compaixão. Ela na cozinha não viera para o destruir, viera para salvar os últimos vestígios do homem que ele fora em tempos, pelo bem do seu filho. A magnanimidade disso foi mais devastadora do que qualquer ato de vingança. Ela levara tudo, não com uma espada, mas com um bisturi de cirurgião, cortando as partes doentes para salvar o todo. Ficou sem nada além de dinheiro, o poder, o prestígio, a identidade que passara a vida a construir. Tudo se fora. Despojado pela mulher que ele considerara sem valor, caminhou até a janela do chão ao teto da sua cobertura. A cidade brilhava lá embaixo, um mundo que já não lhe pertencia. Viu o seu reflexo no vidro, um homem esvaziado num blazer caro. Finalmente, entendeu a expressão nos olhos dela na gala. Não era pena, era previsão. Ela vira este final para ele o tempo todo. Sabia que um homem que constrói a sua casa sobre as areias movediças do ego e da arrogância acabará por ser consumido pela maré. Ele chamara ao seu casamento uma participação herdada com rendimentos decrescentes. E ele estivera certo, exceto que o ativo com rendimentos decrescentes era ele. Conclusão e apelo à ação, CTA. Então, o que acontece a um homem que perde tudo o que pensou que o definia? Luciano Vera. Vera não acabou na rua. O seu final foi mais calmo, mais psicologicamente brutal. Tornou-se um fantasma à deriva num mar de escuridão confortável. Um espectro de Wall Street, para sempre assombrado pela sombra do império que perdeu. E pela mulher que construiu um maior sobre as suas cinzas. Ele aprendeu a lição mais difícil de todas, que o verdadeiro poder não reside no ruído que se faz, mas na substância que se possui. Amélia Sterling, por outro lado, nunca olhou para trás. Ela e Dominique Sinclair tornaram-se um novo tipo de power couple, definidos não pelo glamour, mas pelo impacto. Financiando inovações, remodelando indústrias e provando que as melhores histórias de regresso são escritas não com vingança, mas com reinvenção. O que achou do movimento de poder final de Amélia? Foi um ato de misericórdia ou a vingança mais calculada imaginável? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. E se adora histórias onde os subestimados se levantam e reclamam o seu poder, certifique-se de dar like a este vídeo. Partilhe-o com alguém que precise de uma dose de inspiração. Subscreva o nosso canal. Não se esqueça de tocar nesse sininho de notificação para que nunca perca uma história de karma, triunfo e doce sucesso.